Olá, é uma alegria estar com vocês aqui através da Academia da Teologia. Eu, professor Wellington, e hoje nós vamos conversar sobre o Ano de São José. Ano de São José, que foi um desejo que foi criado pelo Papa Francisco e que traz elementos muito importantes para a nossa fé, para a nossa compreensão da história da salvação, para o papel fundamental de José na Sagrada Família, como pai, protetor, como quem também esteve a serviço, obviamente, do mistério da salvação e da redenção, e também para as nossas famílias nos dias atuais. Também, sobretudo, para a vocação do pai. Às vezes, hoje em dia, nós vemos algumas situações que contradizem a verdadeira vocação de ser pai. Então, São José, padroeiro de toda a igreja, vai nos inspirar certamente a retomar aspectos importantes da nossa fé, da nossa igreja, o valor da família, a vocação do pai. Então, vamos lá conversar sobre o ano de São José. Então, o ano de São José, esse ano de 2021, através da carta apostólica Patris Corde, o Papa Francisco deu esse presente à Igreja, né, sobretudo na celebração dos 150 anos que José foi proclamado como guardião universal da Igreja pelo Papa Pio IX. Então, foi esse grande presente que o Papa Francisco deu à nossa Igreja, o ano de São José, e aí através da belíssima carta apostólica Patris Corde, coração de pai. Então a gente nós vamos refletir um pouquinho sobre alguns aspectos dessa carta apostólica, coração de pai. A carta destaca que a tradição cristã sempre teve uma especial atenção ao sim de Maria, né? Obviamente, toda a sua importância, a mãe de Deus, como proclama a igreja, toda a relevância do papel de Maria na história da salvação, mas nem sempre reconheceu também a importância do sim de José, né? Da sua simplicidade, desse carpinteiro de Nazaré, a quem Maria estava prometida em casamento. Então, certamente, José também viveu as dificuldades, viveu as dúvidas, os questionamentos, as fraquezas humanas, mas também foi, como Maria, visitado, cheio de graça, podemos dizer assim, como todos nós, para poder Deus, com ele, poder dar a sua contribuição em liberdade e responsabilidade no mistério da salvação, na encarnação do Verbo, no cuidado, né, que ele teve também com José, e na justiça. A tradição cristã também, a partir do relato evangélico, destaca José como um homem justo. Certamente, poucas pessoas têm essa qualificação, e isso também é muito profundo, né? Então, também José aceitou participar no mistério da salvação. Através desse testemunho de São José, a gente percebe que Deus conta com a humanidade, Deus conta conosco para o mistério da salvação. Sempre me vem à cabeça a imagem de Jesus na manjedoura, Deus que se revela na humildade, na modéstia, na fragilidade. Às vezes a gente fica acreditando num Deus que é muito poderoso, onipotente, onipresente, enfim. Não estou dizendo que essas qualificações não cabem a Deus, mas também a gente esquece de olhar o outro lado, né, de um Deus que se revela na fragilidade, de um recém-nascido que precisa ser aquecido, precisa ser amamentado, que precisa de alguém que limpe, que cuide. Então, essas pessoas que cuidaram foram outras pessoas como nós, Maria e José. Então, o grande mistério da encarnação e o grande mistério, sobretudo, da história da salvação é que Deus conta conosco.
e conta conosco como parceiros, amigos, né? Não como pessoas passivas, mas como pessoas ativas neste mistério, nos propósitos, ou melhor dizendo, no projeto que Deus tem para nós. Então, a Sagrada Escritura, ela não esconde as dificuldades que José enfrentou, né, ao receber o anúncio de que sua futura esposa, sem ter contato com o homem, estava grávida. Então, José também teve dúvidas, assim como nós também somos passíveis de ter dúvidas, questionamentos sobre aquilo que Deus pede à nossa vida, sobre a sua presença em nossa vida. Então, também assim foi com José, mas ele aceitou. Assim como Maria, foi crucial também a aceitação de José. Imagine se José não tivesse aceitado, imagine se José tivesse entregado Maria, teria comprometido todo o projeto da salvação de Deus. Então, sempre gosto de dizer como Deus pede, nos convida a participar e nos coloca como atores, né? Não como pessoas passivas, mas como pessoas ativas. E vejam só, talvez uma tomada de rumo diferente de São José teria comprometido toda a história da salvação. Talvez uma tomada de rumo diferente, uma opção diferente, hoje nós não estaríamos falando desse grande homem, São José, na qual o Papa Francisco dedica esse ano para relembrar em nós, em nossa fé, esse grandioso testemunho a partir da graça de Deus. Então, o futuro de Deus, a presença de Deus, a concretização da história da salvação depende de José, mas depende hoje de cada um de nós. Então, podemos dizer que essa é a primeira reflexão que a gente pode fazer olhando para apenas alguns aspectos, iniciando essa nossa reflexão sobre São José. Então, ele também aceitou e foi crucial a sua aceitação para o projeto da salvação. Não sem dificuldades, não sem dúvidas, não sem questionamentos, não sem angústias, enfim. Então, a grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria, o pai de Jesus, e como nos afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico, como nós dizíamos há pouco. José disse também o seu sim. Então, dia após dia, José também via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Como Deus fez com Israel, ele também ensinou a Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclinava-se para ele a fim de dar-lhe de comer. Essa beleza que fascina, mas não só uma beleza completa. A encarnação do Verbo, Deus se revelou na fragilidade. Então, diante dessa revelação tão singela, tão simples que Deus escolheu para estar definitivamente no nosso meio, para se fazer um de nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós numa criança, num recém-nascido, que precisava de cuidados. Destaco novamente, responsabilidade humana, parceria, ser humano com Deus. Na história da salvação, já desde o Antigo Testamento, Deus convida a aliança, Deus convida a parceria, Deus convida a amizade. O Deus cristão, o Deus da Bíblia, não é um Deus que age sozinho, é um Deus que nos convida para ir com Ele, para ser amigo, para trabalhar, para cuidar do jardim da criação, para levar essa história à plenitude da salvação. E assim também José, de uma maneira muito humana, né? Cuidando, segurando pela mão, levantando o filho, dando de comer, daquilo que nós somos. Então, como é que nós contribuímos a partir do testemunho de São José? Como é que a gente percebe, como é que nós contribuímos para a história da salvação?
nós contribuímos, Deus não nos pede nada daquilo que nós não temos. Nós contribuímos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, né? Com o nosso jeito de ser, com a nossa humanidade, com o nosso afeto, com o nosso carinho, com aquilo que a nossa razão, as nossas mãos, etc., é capaz de produzir, como dom de Deus. Então, José, como carpinteiro, era também capaz de fornecer o sustento para sua família. Não são virtudes, né, além daquilo que nos é dado. Simplesmente o fato de ser José, simplesmente humano. Nós contribuímos também com a história da salvação, sendo seres humanos, simplesmente sendo cada um de nós. Então, que testemunho José nos deixa, né? Ser você, contribuir, Deus nos pede que nós façamos aquilo que está dentro das nossas possibilidades humanas. Então, dar de comer, dar carinho, levantar as pessoas, pegar pelas mãos, amá-las, como Deus fez com Israel, como José fez com Jesus, como nós podemos e devemos fazer nas nossas famílias, devemos fazer na nossa sociedade, na nossa comunidade. Que presença de grande destaque São José teve. E também nos alerta, é possível ser como ele. Então, em todas as circunstâncias, também da sua vida, São José pronunciou o seu fiat, ou seja, o seu faça segundo a sua vontade. Assim como Maria, na anunciação de Jesus no Getsemane. Ok? Então, assim como Maria, na anunciação, e Jesus no Getsemane, Pai, faça-se a sua vontade e não a minha. Maria, na anunciação do anjo da encarnação, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Também José disse o seu faça-se durante a sua vida. Acolheu, conviveu, e ele também nos convida a receber os outros sem exclusões, né? Tal como são. Então José acolheu Maria com as suas dúvidas, como ela se apresentou, com aquela novidade, com a gravidez, né? Então José preservou Maria na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade. Não entregou ela, né? Não expôs Maria. Agiu como Deus nos pede, proteger as pessoas mais frágeis, né? O Deus que é pai dos órfãos, da viúva, defensor das viúvas, que ama o forasteiro, ama o imigrante, ama o estrangeiro. Então também José se colocou na história da salvação, vivendo a aliança de Deus, vivendo como Deus nos pede. Podemos nos perguntar, Wellington, como é que a gente se coloca na história da salvação? Como é que a gente pode ter gestos que são salvíficos, ou seja, gestos que são reveladores da presença de Deus em nós, da sua graça? Gestos que revelam que nós somos, que nós vivemos em estado de graça. Então aqui, São José, através do seu belo testemunho, nos dá como que algumas dicas. Primeiro, nós pronunciamos frequentemente o nosso fiat, o nosso faça-se segundo a sua vontade, como Maria na Anunciação, Jesus no Getsemane, como toda a vida também de São José, faça-se em mim segundo a sua vontade. Nós recebemos as pessoas sem exclusão, né, como elas são. Podemos não concordar, talvez, com algum aspecto ou com alguns aspectos da vida das pessoas. Elas têm o direito de ser diferentes e direito também de ser amadas. Primeiro se ama, depois se busca ensinar, se busca dizer para elas, olha, esse caminho que você está vivendo não é um caminho tão bom, Deus quer algo a mais para você, mas primeiro, antes, né, do ensino,
vem o coração aquecido, vem o amor de mãe, o amor de pai, o amor de irmão na fé. Então José nos convida a acolher os mais frágeis hoje, porque é eles que Deus tem um olhar cuidadoso, é para eles que Deus tem esse olhar, é para eles que Deus nos convida também a cuidar. Obviamente que o amor de Deus é universal, mas aqueles que sofrem injustiça, que são vulnerabilizados, que se tornam frágeis, são aqueles que reclamam a urgência da justiça de Deus. Justiça de Deus através do nosso testemunho. Então, é o órfão, é a viúva, tão caro, né, na Sagrada Escritura, o imigrante, o forasteiro, mas tantos outros rostos que estão no meio de nós, que também o testemunho de José, de Maria, de Jesus, da Sagrada Família, nos convida a termos gestos salvíficos, não por nossas próprias forças. Nós vimos que a Sagrada Família, a presença da graça, não é verdade? Maria cheia de graça, não por nossas próprias forças, mas com as nossas forças, não é verdade? A graça que nos aperfeiçoa, que nos convida a viver o amor e que se revela quando a gente assume gestos salvíficos, quando a gente se mostra em estado de graça, através do amor. Quem ama, conhece a Deus, porque, nos lembra João, na literatura joanina, Deus é amor. Então, a gente sempre deve nos interrogar, né? Se estamos a proteger com todas as nossas forças Jesus e Maria, né? Que de alguma forma também estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. Então, nós dizíamos já no começo que Deus se coloca sob os nossos cuidados. Imagine a cena da manjedoura, Jesus recém-nascido. Deus se colocou sobre os nossos cuidados, sobre o cuidado de Maria, de José, amamentar, aquecer aquele corpinho frágil, cuidar, limpar, fazer dormir. Todos aqueles cuidados que nós tivemos para estar aqui hoje, Deus também precisou. Precisou de nossas mãos, de nosso colo, de nosso calor. Então, Papa nos convida, através dessa carta, Coração de Pai, a nos interrogar. Estamos mesmo a proteger com todas as nossas forças Jesus e Maria? O futuro de Deus depende de nós. O rosto de Deus, a revelação do rosto de Deus para as pessoas, depende de nós, do nosso rosto. O toque de Deus depende do nosso toque. O amor de Deus depende do nosso amor, do nosso testemunho. Basta ver José e Maria, coração de pai. Dependeu também de suas ações. Deus conta conosco. Nós, enquanto cristãos e cristãs, ainda não percebemos o nosso papel na história da salvação. Penso eu que isso, também através desse ano de São José, instaurado pelo Papa Francisco, a gente vai ter essa capacidade de ir se percebendo aos poucos. Não é novidade, não é? Mas a gente precisa acordar e perceber que Deus conta conosco. Muitos cristãos vivem a vida passivamente, quase que no deixa a vida me levar, vida leva eu, achando que a graça de Deus faz tudo por elas. Não, a graça de Deus é abundante, é presente, mas é necessário também nós nos colocarmos em caminho. Nós somos responsáveis, né? Graça de Deus e colaboração humana. A graça é o princípio de tudo, é a primazia, é o primado, e depois vem a nossa colaboração, a nossa responsabilidade, os nossos gestos, a nossa força e a nossa fraqueza. Então, o Filho de Deus, Filho do Todo-Poderoso, vem ao mundo assumindo uma condição de grande fragilidade. Necessita de José
para ser defendido, protegido, cuidado e criado. E a gente vê hoje, né? Será que os pais das famílias têm esse cuidado como José? Às vezes nós vemos na televisão, nos meios de comunicação virtuais, enfim, notícias avassaladoras de pais e mães que não tiveram esse cuidado com seus filhos. Então, também, o testemunho de José nos ajuda, nos ilumina. É possível, é necessário sermos pessoas da ternura, da fraternidade, do cuidado, ser para o outro, né? Sobretudo para quem precisa ser defendido, protegido, cuidado e criado. Não só na nossa família, mas também no nosso mundo, na nossa sociedade. O reino de Deus supera os laços sanguíneos. Então, nós somos convidados a ter essas posturas, esse testemunho em todos os lugares que nós estamos presentes. Então, José, né, cuidou, né, e o mesmo fez com Maria. Maria encontra em José não só aquele que quer salvar a vida, mas aquele que a sustenta ela e ao menino Jesus e a criança. A fragilidade de Deus. A gente olha para a manjedoura e a gente começa a perceber Deus também com outras características. Deus que se revela na fragilidade, também na cruz. Deus é onipotente, onipresente, é todo-poderoso, mas o seu poder também se revela na fragilidade. Esse também, junto com a nossa percepção de quem somos na história da salvação, outra coisa que também às vezes nós temos dificuldades de compreender é a fragilidade de Deus. Deus se revela na fragilidade, na humildade, na modéstia de uma criança que sente frio e precisa ser aquecida por pessoas como eu e você, por seres humanos. Então, essa é outra questão que nós ainda precisamos perceber, que é outra riqueza que a história da salvação, que a encarnação do Verbo nos traz. Deus é humilde, Deus é frágil, e a fragilidade também é reveladora da ação de Deus. Então, nesse sentido, São José é o guardião da igreja, é o padroeiro da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história, né? A igreja é mãe também, né? Então, na maternidade da igreja, lembra o Papa Francisco, espelha-se a maternidade de Maria. Será que como igreja nós estamos cuidando das pessoas, não só dos católicos? Será que as pessoas sentem seu coração aquecer quando nos encontram? Eu e você, porque nós somos igreja. Ah, mas o Hélio não concorda, aquela pessoa tem aquele pecado, comete aquele pecado, mas se fala que condena o pecado, mas não o pecador, todas aquelas questões clássicas, não é verdade? Mas elas, antes de nós ensinarmos uma doutrina, ensinarmos uma ética, uma moral e os vários aspectos dela, antes da gente dizer que aquele estilo de vida que ela está levando não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, antes nós devemos ser mães e pais. Antes ela tem que sentir que ela é amada. Nenhuma mãe, nenhum pai, diante de um filho recém-nascido, começa ensinando o alfabeto, enfim, começa oferecendo calor. Então, antes da gente querer sermos mestres, temos que ser mães e pais, ou seja, coração quente, aberto. Depois, sim, vamos ser mestres, vamos ensinar, vamos dizer, olha, tem esse aspecto da doutrina, tem esse aspecto dogmático, tem esse aspecto da moral, moral sexual, moral, enfim. Mas se as pessoas não nos perceberem, não experimentarem a nossa proximidade, o nosso coração de mãe e de pai, elas não vão entrar na nossa, elas não vão escutar o que nós temos a falar enquanto mestres. Então, não se trata de você recusar a ser mestre,
Não, se trata de primeiro a ser pai, a ser mãe, a cuidar, a proteger. As pessoas precisam experimentar o rosto materno da igreja. Depois, elas precisam experimentar o rosto de mestra da igreja. Então, José nos ensina, e Maria nos ensina na igreja, esse papel de sermos guardiões, porque a igreja é o sinal de Cristo na terra. Ela é o prolongamento do corpo de Cristo na história. Ela também é mãe. Primeiramente mãe, depois mestra. Devemos ser as duas dimensões, mas sempre mãe. Primeiro amar, antes de ensinar. Então, José, ele é o padroeiro da igreja, né? Então, ele continua a proteger o menino e sua mãe e também a cada um de nós. Amando a igreja e continuando a amar o menino e sua mãe. Então, peçamos também a São José esse coração, né? Essa vocação e esse cuidado. Outro aspecto também bastante importante da vida de São José é que ele também, a partir da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, ele é também o padroeiro, a sua relação com o trabalho, né? Então, José é trabalhador. Em vários aspectos, em vários momentos da vida, vivi essa lembrança, né? José é o homem do cuidado, do trabalho. Então, esse é outro aspecto evidenciado através da Rerum Novarum, uma encíclica do Papa Leão XIII, a relação de José com o trabalho, um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da família. Então, através desse testemunho honesto e justo de José, foi que Jesus aprendeu o valor do trabalho, a dignidade, comer o pão, fruto do próprio trabalho, do próprio sacrifício. Então, hoje, sobretudo no Brasil, nós vemos tantas ações, né, não tão boas, não tão honestas no mundo profissional, no mundo do trabalho, né? Porque eu quero que minha família tenha um poder de consumo, um poder aquisitivo maior do que as outras pessoas. Eu quero consumir além do necessário, além daquilo que Deus me permite. Então, muitas vezes a gente acaba se envolvendo em situações no trabalho, na vida profissional, visando o acúmulo que não são tão boas. Então, José nos ensina a trabalhar honestamente, garantir o sustento da família, sem ter espaços para pequenas ou grandes corrupções. Dá valor àquilo que se conquista com o próprio esforço, honestamente, fruto do nosso trabalho. Então, isso também é um outro aspecto importante, a honestidade, a justiça, em todos os âmbitos da vida. José também nos lembra nesse tão importante ano. Mas um aspecto que nós podemos destacar da carta do Papa Coração de Pai é que José não nasceu pai. Ninguém nasce pai. A gente torna-se pai, cuidando dia a dia dos nossos filhos, assumindo a nossa responsabilidade. Então José também viveu esse processo. Ele aprendeu a cuidar de Jesus, o Verbo encarnado. Hoje, muitos filhos parecem ser órfãos, né? Órfãos de pai vivo, nos lembra o Papa Francisco. Muitas vezes, muitos pais não são capazes de introduzir os filhos na experiência da vida com amor, respeitando a liberdade, sem prendê-los, sem subjugá-lo, né? Tornando capaz os filhos de ter opções, de liberdade, de partir também, de seguir a sua vida e a sua vocação. Então, José nos ensina: ninguém nasce pai pronto, a gente se torna pai. E como se torna pai a partir de José? Nos lembra o Papa Francisco, assumindo a responsabilidade pela vida, amando os nossos filhos, para que nós não tenhamos mais órfãos e órfãos de pai vivos. Hoje, infelizmente, na nossa sociedade,
Não são poucas as pessoas que experimentam essa experiência, que se apresenta, então, a partir do testemunho de José e da lembrança que o Papa Francisco nos faz, a partir da carta Coração de Pai, se apresenta de uma maneira muito negativa. Então, José também recebeu o apelativo de castíssimo, nos lembra o Papa. Castíssimo é o contrário de posse. Saber amar extraordinariamente livre, né? Você saber descentralizar-se, despojamento. Ele colocou no centro da sua vida Jesus e Maria. Então, castíssimo é o contrário de posse. Para a fé cristã, a felicidade está em doar a vida para o outro. Então, vejam só. As pessoas que a gente convive, nos vários ambientes que nós estamos presentes, trabalho, familiar, no ambiente virtual, a vida delas não podem ser as mesmas, depois que nós estamos fazendo parte da vida das pessoas. Alguma coisa tem que estar diferente, mas essa alguma coisa não é qualquer coisa. É estar diferente no aspecto positivo, porque nós devemos ser dom para os outros. O sentido da vida é que a nossa vida é dom para que a vida dos outros, sejam melhor. Sejam vidas melhores, com mais amor, com mais afeto, com mais paz, com mais carinho. Então, castíssimo de São José significa despojamento, descentralizar-se, ser livre para amar, ser dom, ser graça, gratuidade para todas as pessoas, não só para aquelas que têm relação sanguínea, parentesco sanguíneo conosco, mas para as outras pessoas que não possuem laços sanguíneos conosco. Então, dom, a vida é dom e mistério, dom para os outros e outras, seja lá quem eles forem, eles e elas. Então, José, nos lembra o Papa Francisco, recebeu esse apelativo de castíssimo, ao contrário de posse, amar de maneira extraordinariamente livre. Então, amigos e amigas, através aqui da Academia da Teologia, eu, professor Wellington, nós tivemos essa oportunidade de refletir sobre esse importante momento da vida da Igreja que nos trouxe o Papa Francisco. Importante, rico e comprometedor. Tenhamos também, cada um de nós, coração de pai, coração de mãe, mas, sobretudo, o coração de pai segundo São José. Se colocou a serviço, que também disse o seu faça-se, que foi homem justo, honesto, trabalhador. Pai que não nasceu pai, mas que aprendeu a ser pai, que aos poucos foi se descentralizando, se despojando e abrindo-se aos outros, fazendo da sua vida um verdadeiro dom. Por fim, convido vocês a se inscreverem no nosso canal da Academia da Teologia aqui no YouTube. E também pode curtir a nossa página no Facebook. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade.